não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É justamente por causa disso, por causa da ausência de uma visão simbólica do cosmos, que nós nos apegamos cada vez mais à autoridade. Está entendendo? Acontece que o crescimento da autoridade da ciência, do poder da ciência sobre a sociedade, se voltou muito, não só contra o sistema simbólico da Idade Média, mas contra a Igreja Católica, a qual adotava esse mesmo sistema simbólico, que, repito, não tem nada a ver com a crença em astrologia no sentido preditivo ou diagnóstico, né? Então, se caiu o sistema astrológico, cai junto com ele a Igreja Católica, que era baseada na mesma coisa. Por exemplo, existem elementos geocêntricos na Bíblia, né? A história de que Josué fez parar o Sol, né? E assim por diante. Na verdade, o problema heliocêntrico ou geocêntrico não tem absolutamente nada a ver com o sistema astrológico, como prova, entre outros, o fato de que o Kepler, que foi o sujeito que descreveu as órbitas dos planetas, descobrindo que eram elípticas e não circulares, era ele próprio um astrólogo praticante e nunca se sentiu perturbado no mais mínimo que fosse, né, pelo fato de que a Terra tinha saído do centro, porque, bom, a Terra saiu do centro, mas nós continuamos no centro, de algum modo. Tá certo? Onde quer, qualquer que seja o sujeito do qual você está falando, ele sempre vai estar no centro. Né? Existir, estar no espaço, é estar no centro da cruz de 6 pontos. Não tem outro lugar onde você possa estar. Não é isso? Então, sendo atacada pelo lado do sistema astrológico, a Igreja Católica fez o possível para se livrar da sua contaminação com o sistema astrológico e aderiu maciçamente à ciência moderna. E daí surge o problema de como você vai articular fé com razão ou ciência com religião. É um problema que não existia, passou a existir por causa disso. Né? Então, é claro que existem argumentos muito legítimos para a Igreja recusar as partes do sistema astrológico, até para recusá-lo inteiro, na medida em que esse sistema recebia, né, versões francamente heréticas ou pagãs, mesmo durante a Idade Média, tinha concepções gnósticas continuavam existindo, as pessoas tratavam os planetas como se fossem deuses, etc. Mas, bom, este é um aspecto secundário da coisa, ele não está no centro do problema. Né? Quer dizer, o centro da questão do sistema astrológico não tem nada a ver com a natureza dos planetas, né? Se eles são deuses ou são apenas corpos, etc. Santo Tomás de Aquino demonstrou por A mais B que o sistema astrológico está perfeitamente integrado dentro da religião católica, sem problema nenhum. Mas, quando o sistema astrológico era atacado ao mesmo tempo, né, por teólogos que estavam ansiosos para se livrar de um legado gnóstico pagão, e atacado, por outro lado, por cientistas, o negócio ficou difícil de defender. Então, a Igreja fez o possível para mostrar para todo mundo que ela não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, ela tinha vivido desse sistema durante 1000 anos. Né? Você vai ver que em todas as catedrais, você tem lá um zodíaco, você tem imagens tiradas diretamente do sistema astrológico. Né?
A própria estrutura das catedrais tem algo a ver com isso, né? E a estrutura das catedrais e a estrutura do pensamento escolástico toda. Quando aparece nas catedrais góticas, elas todas são baseadas num sistema de bifurcações, ou seja, num sistema tridirecional. Todos os arcos têm uma estrutura tridirecional. Tem um arco aqui e tem dois que saem daqui. O que é isso aí? É a cruz de 6 pontas. Quando descobriram que isto podia ser a base da arquitetura, né, o que aconteceu? Alguns filósofos, vendo aqueles edifícios, ficaram impressionados com aquela estrutura, e eu não sei se consciente ou inconscientemente, começaram a estruturar os seus escritos e os seus ensinamentos na mesma base. Os tratados escolásticos são todos também construídos assim, na base da bifurcação ou da cruz de 6 pontas. É só você averiguar como Santo Tomás de Aquino trata das questões. Ele faz uma pergunta. Tal coisa é assim? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Daí põe os argumentos que sim, argumentos que não, razões contrárias, etc. E vai fazendo essa bifurcação, se bifurcar novamente, até fechar embaixo numa estrutura sólida. Então, o Erwin Panofsky diz que os arquitetos medievais se inspiraram no pensamento escolástico, na lógica da bifurcação, mas eu acho que foi o contrário, pelo simples fato de que começaram a aparecer catedrais de estilo gótico antes de aparecer os primeiros textos escolásticos. E me parece mais razoável. Eu não sei se os arquitetos eram pessoas eruditas que estudavam filosofia, não sei isso, mas eu sei que os filósofos frequentavam as catedrais e as viam, pô. Então, eu imagino que foi o impacto da forma arquitetônica que os inspirou para construir as famosas sumas. As sumas são o gênero literário da universidade, por excelência, da universidade medieval. Mas elas têm exatamente a mesma estrutura das catedrais góticas, que, por sua vez, tem a mesma estrutura central do sistema astrológico. Então, isso quer dizer, a religião católica ela está tão intimamente ligada a este negócio do sistema astrológico que não tem como separar uma coisa da outra. Tem como esconder. Então, na medida em que você rejeita a astrologia como atividade preditiva, como Santo Agostinho rejeitou, e o próprio Santo Tomás rejeita em parte, você pega e você joga o sistema astrológico no lixo junto com ele, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a astrologia como técnica preditiva ou diagnóstica é apenas uma aplicação entre milhares de outras do sistema astrológico, né? Então, você pode perfeitamente recusar a astrologia preditiva, mas você vai continuar se orientando pelo mesmo modelo do sistema astrológico, pelo simples fato de que não há outro, né? Mas isso não foi discutido seriamente. Houve apenas uma urgência de adaptar a pregação católica, não digo a teologia católica, provavelmente, mas a pregação católica às exigências da ciência moderna. Tá certo? Terminando até porque criar aberrações como o sistema do Teilhard de Chardin. Eles preferiram, em vez de, para não cair na acusação de gnosticismo ou de paganismo, né, por causa do uso do sistema astrológico, preferiram aderir a um sistema totalmente herético como o do Teilhard de Chardin, que é a mistura de evolucionismo com o cristianismo. Então, agora eu pergunto, num mundo onde só existe as coisas materiais, entre aspas, definidas pela quantidade, e por outro lado um treco evanescente chamado pensamento humano, onde entra Deus e onde entra o milagre? Deus recua por uma distância imensurável. Ele simplesmente desaparece, né? Ou como diz o Arthur Koestler, ele deixou o telefone fora do gancho, né? E como você vai encontrar neste mundo assim descrito um lugar para um milagre? Não pode haver uma presença de Deus no cosmos material. Por quê? Porque Deus é espírito, o espírito só existe na mente humana, ele não existe no mundo material.
Então nós temos aí um Deus reduzido a uma mera ideia que nós temos, ideia na qual você pode até acreditar, você pode ter fé nessa ideia, tá certo? Ou você pode negá-la, tá certo? Mas será sempre uma ideia e nunca estará presente no cosmos. Então, evidentemente, o milagre tem que desaparecer do horizonte, porque o milagre é a presença física, a ação física de Deus no cosmos. Não há lugar para ele. No sistema astrológico havia. Como diz o próprio Santo Tomás de Aquino, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. É isso? Então, se ele quer fazer algo aqui, ele simplesmente move os corpos superiores e a coisa acontece. Então, não há lugar para Deus, não há lugar para o milagre, mas você pode continuar crendo. Ou seja, tudo que antigamente se entendia como conhecimento do mundo espiritual, conhecimento de Deus, virou matéria de fé. Tudo agora é fé. Né? Veja, um dos caras que operaram essa mutação foi Immanuel Kant. Ele diz: nada podemos saber a respeito de Deus, do infinito, da vida após a morte, etc. Mas há um imperativo categórico que nos ordena crer nisso aí. Ou seja, eu não posso saber nada, eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho de crer, porque é uma questão, por exemplo, é uma questão de honra. Você vê que camarada heróico que ele pretendia ser, né? Quer dizer, contra todas as evidências, eu ainda creio. Olha que sujeito bacana que eu sou. Ele diz, se nós tivéssemos conhecimento, a fé não teria mérito. Quer dizer, eu tenho mérito superior a todo, porque eu não sei absolutamente nada, sou tão ignorante quanto você, mas eu creio. Ou seja, a vontade impera, soberana, sobre a própria realidade. Então, isso aí se impregnou no mundo protestante profundamente, mas também afetou o mundo católico. E daí surge toda essa conversa mole de razão versus fé, ciência, religião, etc., que nem precisava existir. Né? Então, não havendo mais, portanto, vamos dizer, a síntese cristã que transmutava, por assim dizer, o sistema astrológico, ela recebeu o sistema astrológico pronto de outras épocas, mas ela o modulou da sua própria maneira e o transformou na forma simbólica da própria mensagem cristã. Não é isso? E ele se harmoniza perfeitamente com isso, sem nenhum problema. Então, na medida em que desaparece a compreensão simbólica do cosmos e da vida, e só sobra, por um lado, a ciência com o seu universo material, e por outro lado, o pensamento e a imaginação humana. Aonde vai se refugiar o simbolismo? Só nas invenções da imaginação, só na literatura. Então, o que acontece? Os poetas começam a se inspirar em todo o simbolismo antigo. Pronto. É impossível você ler Ezra Pound se você não conhece o simbolismo astrológico. O Ezra Pound, ou o próprio T.S. Eliot, ou William Butler Yeats, e outros tantos, Apollinaire. Então, a poesia moderna é toda ela inspirada no simbolismo, mas com tons gnósticos, porque ela não é católica. Mesmo quando o autor é católico. Então, daí surge aquele negócio que o Chesterton falou, o mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas. Por outro lado, quer dizer, a ausência de uma síntese simbólica reduz o mundo, quer dizer, a esse dualismo insolúvel. Não é? Quer dizer, existe a imaginação humana, a mente humana, e existe um mundo material. A conexão possível entre um e outro é apenas de tipo matemático. Não é isso? É evidente que isso acontece ao mesmo tempo que a atividade econômica adquire uma importância extraordinária com o advento do capitalismo. A economia passa a ser o centro da realidade. E a medida do encaixe do sujeito na realidade é o seu sucesso econômico. Se ele compreende a realidade, ele está tendo sucesso econômico. Ou seja, a sorte, o acaso, etc., não existe mais. Quer dizer,
a eficácia econômica se torna um padrão cognitivo. Isso todo o pessoal liberal raciocina assim. Na prova de que nós estamos na realidade, que nós conhecemos as coisas, é o nosso sucesso econômico. E, bom, isso pode provar em parte, tá certo? Mas, para provar completamente, seria preciso que você tivesse sucesso não apenas econômico, mas tivesse sucesso em tudo. Por exemplo, quando você compara o sucesso econômico dos liberais com o sucesso político dos comunistas, os liberais diminuem e ficam desse tamanho. Né? Bom, vocês sabem ganhar dinheiro, mas os comunistas sabem enganar as pessoas muito melhor do que você. Então, se você pegar, por exemplo, existe um programa muito interessante, que são as gravações do Stefan Molyneux, né? O Stefan Molyneux, o jornalista canadense que faz programa por semana, sempre desmantelando alguma mentira, alguma lenda urbana, milhares de lendas urbanas, né? Sobre a Inquisição, sobre a escravidão, sobre as raças, sobre como é que se diz, o predomínio dos brancos, etc. Milhares. Todas essas lendas urbanas, todas essas mentiras foram impostas em circulação pela Rússia. Todas elas. Desde o início do século. E já as pessoas não sabem a origem, porque não rastreiam. Elas veem aquilo aparecer no New York Times, não rastreia para ver de onde apareceu. E aí você começa a entender o que Nossa Senhora quis dizer com os erros da Rússia. Não é um erro, minha gente, não é um sistema econômico errado, não é. É um oceano de erros. Então, nem todos esses erros são comunistas. Existem muitos deles que são liberais. E, evidentemente, este mundo liberal, ele é um mundo onde a utilidade, o proveito e o sucesso substituem o sentido. E é evidente que nem todo mundo pode estar feliz dentro disso. Então, naturalmente, surgem vários tipos de revolta contra esse mundo liberal científico. Uma dessas é a revolta comunista também, certamente. Mas não é só ela que aparece. Aparecem inúmeras formas de revolta. O fascismo e o nazismo são duas formas de revolta contra o mundo liberal. Porque eles estavam cansados desse artificialismo do mundo liberal, onde tudo é só convenção. Eles queriam o quê? Uma vida real. Quem fundou o fascismo? Foram soldados que voltavam do fronte de batalha e que tinham passado ali 2, 3 anos no meio da violência, do sangue, etc., etc., que de repente voltavam numa democracia onde estava cheio lá de tipos tucanos, né, com aqueles formalismos democráticos, legais, aquela coisa, tudo negócio totalmente sufocante, mas eles não aguentam. Então vamos estourar toda essa porcaria, né, e vamos fazer um negócio baseado aqui no sangue, né? Vamos matar metade do país, logo pelo menos é um treco real. Essa era a ideia. Eles tinham uma ânsia de realidade, né? Se você estudar os primeiros teóricos do fascismo, entre os casos do Mussolini, a ideia era essa. Quer dizer, eles não eram um pouco loucos, eram muito loucos, mas de certo modo a loucura deles era compreensível, né? E a partir dessa época, então, junto com o fascismo, aparecem milhares de outras propostas salvadoras para restaurar o sentido da vida. Tá certo? Entre elas, hoje nós temos a proposta eurasiana. O que é o eurasianismo? É uma nova religião para o mundo, é uma nova concepção simbólica que vai nos colocar de novo num universo dotado de sentido. Né? Na verdade, a noção eurasiana não apareceu na Rússia. Quem inventou foi um francês e um romeno. O francês Raymond Abellio, um francês descendente de espanhol, e o outro é o Jean Parvulesco, que é um romeno francês. A noção do eurasianismo, Eurásia, já estava dada nas ideias dele muito antes que o Dugin nascesse. Mas ele pegou essa ideia ali, a qual se espalhou muito na extrema-direita francesa, os fascistas, né, Alain de Benoist e outros, né, ficaram encantados com a ideia, porque
todo fascista é o sujeito que ele anseia por uma experiência da realidade, uma experiência do real. E ele identifica o real com o violento, com o sangue, com a guerra, tá certo? Não deixa de ser uma verdade, porque se você está num mundo muito irreal, cheio de formalismo, joga você no meio da guerra, ele vai entender o que é a realidade na mesma hora. É a experiência do Franz Rosenzweig, né? E também, quer dizer, isso aí se mistura com a revolta espiritual, quer dizer, com a revolta contra o vácuo espiritual do mundo liberal capitalista. Não é isso? Então, esses dois camaradas, e mais tarde o Dugin, inventaram esse eurasianismo, que será, então, a nova luz do mundo. E foi justamente para isso que eles inventaram a história de que a Rússia foi consagrada pelo Papa João Paulo II em 1984. Quando não foi. A Rússia nunca foi consagrada, né? Aí tem uma gravação minha, vocês podem assistir lá, não preciso explicar isto. Mas você vê, então, como esse estudo, vamos dizer, do simbolismo astrológico vem desembocar numa compreensão aguda da situação atual do mundo. Né? Quase que sem querer. Deu para entender? Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então, no Ocidente houve 3... Espera aí, eu preciso terminar a explicação primeiro. Depois você faz. Houve 3 ondas, 3 tentativas diferentes de restaurar o sistema simbólico. A primeira foi com o movimento ocultista, que começa no século XIX, com Madame Blavatsky e outros. Até hoje ainda tem remanescentes. Né? Em seguida vem o pessoal do René Guénon, que eles chamam da escola tradicionalista, e vem já de fonte islâmica, e vem com um patrimônio intelectual imensamente mais sólido do que teosofia, essas coisas. Né? E, finalmente, vem a onda eurasiana, que surge, por assim dizer, de dentro do movimento tradicionalista guénoniano, mas como uma espécie de dissidência. O Raimundo Abel ele absorveu todo esse legado tradicionalista, mas nunca se deu muito bem com eles, porque ele tinha a sua própria interpretação pessoal das coisas, que não corresponderia tão estritamente ao ensinamento sufi. Mas, de qualquer modo, isso teve uma importância política extraordinária no mundo ocidental. Esse grupo do Aibélio, Jean Pavlescu e outros, em parte, o movimento tradicionalista, teve uma influência tremenda sobre o governo de Gaulle e o governo Mitterrand na França. Praticamente foram os gurus desses dois, para você ter ideia da penetração. Essa turma do Abélio e Pavlescu, eles estão muito mais interessados numa ação política direta do que o pessoal sufi do René Guénon. Mas, de qualquer modo, existe essa escalada, né? Ocultismo, esoterismo, eurasianismo. Tudo isso ocupando uma brecha que a igreja deixou aberta. Você vê que, como eu expliquei naquele vídeo, a ideia de que a Rússia foi consagrada, que é uma farsa, é uma mentira, evidentemente, serve para colocar a Rússia como o farol da humanidade, né? O guia espiritual da espécie humana, para que novos erros da Rússia se espalhem com mais facilidade ainda, usando como instrumento, inclusive, a própria Igreja Católica. Tem que esse negócio de anticristo não é brincadeira, não, gente. Tem perguntas? Tem. Você já deu esse exemplo, né? Mas você podia dar um exemplo assim, passo a passo desse simbolismo
astrológico, quando você tem os 6 pontos, há alguma coisa atual que seja assim, bem básico, um exemplo? Não, mas bem básico não existe, porque, evidentemente, essa estrutura é imensamente complexa. Complexa, sim, mas... E você, claro que, a partir dela, você pode descrever qualquer situação humana, seja situação pessoal. Por exemplo, se você pegar, onde você mencionou o Kurt Lewin, né? O Kurt Lewin, dizem que ele fez um grande avanço na psicologia, deu à psicologia um teor mais científico, na medida em que ele criou meios de você representar geometricamente certas situações humanas, certos conflitos humanos. Mas, se você pegar todo o sistema do Kurt Lewin e você compara com o que na astrologia se chama os aspectos, né? Aspectos são as distâncias entre os vários planetas, num dado momento. Então, existe a conjunção dos planetas, pode estar alinhado um com o outro. Então, estão no mais ou menos no mesmo grau do zodíaco. Eles podem estar separados por 60 graus, formam o que se chama um sextil, ou por 90 graus, forma uma quadratura. Né? Pode ter um ângulo de 120 graus, tá certo? Forma um triângulo e assim por exemplo, vários ângulos possíveis. Esses ângulos descrevem praticamente todas as situações humanas. Se você pegar uma dupla de pessoas, toda a situação que há entre elas é descritível em termos desses vários ângulos, tá certo? E o que o Kurt Lewin fez? Nada mais do que isso. Praticamente usando somente as conjunções, oposições e quadraturas. Provavelmente ele se inspirou nisso. Toda hora aparecem novos sistemas de representação simbólica de alguma coisa. O próprio estruturalismo é inteiro isso, ele foi inteiramente baseado nisso. O estruturalismo de Levi-Strauss. Enneagrama também? Também você ainda teria, vamos dizer, para tornar essa descrição um pouco mais completa, seria preciso entrar aí com o simbolismo dos números. Mas eu acho que eu não preciso acrescentar nada naquilo que o Mário Ferreira dos Santos disse no livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele explica que os números são categorias ontológicas, por assim dizer. E cada número expressa a possibilidade de um esquema lógico, unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc, etc. E essas várias relações possíveis, elas são expressáveis em palavras, esse que é o gênio dele. Então, cada uma corresponde ao que ele chama uma lei cósmica. E todas essas leis estão presentes em todo e qualquer ser. Por exemplo, todo e qualquer ser pode ser um gato, uma pedra, um ser humano, um continente. Ele tem alguma unidade. Se ele não tiver unidade nenhuma, ele não existe. Né? Já dizia John Duns Scott, o ser e a unidade se convertem uns nos outros. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, essa unidade tem de ter uma dualidade fundamental. Senão ela não é sequer pensável. Essa dualidade, por sua vez, implica uma articulação, quer dizer, há uma relação qualquer entre eles. Portanto, você tem uma trindade, e assim por diante. Mas tudo isso aí está o quê? Está no sistema astrológico igualzinho. Quer dizer, para você dar um exemplo de aplicação desse sistema na descrição de qualquer coisa, precisaria um curso inteiro.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.